Fala galera, beleza? André da Pet Loss aqui falando e vou te dar uma dica muito legal agora. Mas antes, não deixa de se inscrever aqui no canal e dar o joinha. Gente, uma coisa que muita gente tem interesse em ensinar para o seu cachorro é ensinar a fazer o xixi e o cocô fora de casa. E esse é um ensinamento muito interessante porque os cachorros, eles têm um comportamento natural de fazer justamente o xixi e cocô durante o passeio. Isso porque o passeio ele é uma simulação de uma saída para caçar, atendendo algumas necessidades genéticas que foram herdadas desde a época dos lobos e muitos cruzamentos e tudo mais. E algumas raças têm, em específico, essa necessidade ainda maior, né? E isso ainda se torna um pouco mais necessário com os machos. E quando não existe um passeio regular, mesmo que você passeie com o seu cachorro, mas não tenha um horário regular, certinho, ele acaba adaptando essa marcação de território e as suas outras necessidades para dentro da sua casa. Por isso que é fundamental estar ensinando o cachorro a acostumá-lo a fazer fora de casa. Porém, eu nunca aconselho ficar dependente de fazer com que o cachorro sempre só faça fora de casa, porque às vezes pode acontecer um dia de chuva, ou viajou e depende de alguém, né, para estar fazendo passeio desses cachorros, para estar conseguindo fazer esse xixi. Então eu não sugiro ser a única forma, mas ser como a principal referência. E André, como é que se faz isso? A primeira coisa que a gente precisa entender é que se o cachorro ele não tem horário para comer, o intestino dele não tem muito horário de funcionamento. E o que o horário de funcionamento tem a ver com isso, André? Simples. O seu cachorro, à noite ele vai ter um metabolismo, de dia ele vai ter outro, durante a tarde vai ter outro e à noite vai ter outro. Então, mesmo que ele coma a mesma quantidade todos os dias, cada hora ele vai ter um nível de metabolismo e até desgaste de energia diferente. Com isso, ele não vai ter muito horário para fazer xixi e cocô. E aí você não consegue ter uma previsibilidade para conseguir estar acertando para fazer fora de casa. Ou até mesmo para você fazer a correção para estar fazendo esse xixi, para fazer a correção dele certinho dentro da sua casa. Então a primeira coisa que é importante regular é o horário e quantidade de alimentação. Se o seu cachorro tem sempre disponível algum tipo de alimento, às vezes ele tem o horário da alimentação, mas todas as refeições ele sempre ganha um petisquinho, alguma coisa do tipo. Isso pode interferir dependendo da quantidade e se esse petisco causa algum processo de desarranjo, alguma coisa no intestino do cachorro, né? Então tudo isso interfere. Então, o primeiro segredo é regularizar horário e a alimentação. Se é alimentação natural, se é ração, não importa. Que seja sempre no mesmo horário e também a mesma quantidade. Essa é a primeira coisa que precisa alinhar e aí sim a gente entra com os horários do passeio. Você passa uma semana regulando certinho só o horário da alimentação, tudo certinho. Quando começou a criar uma previsibilidade, aí você faz a introdução dos passeios. Como assim, André, passeio? Sim, porque se você quer que ele faça xixi cocô na rua, quer que você se acostume ele que faça isso, você vai precisar fazer passeio. E 3 passeios. De preferência, meia hora depois que ele se alimenta e de preferência também que seja mais ou menos o mesmo horário que ele acorde. Então, você vai acordar com seu cachorro, você já vai dar alimentação para ele e você já vai sair. Porque o cachorro tende a demorar de 20 minutos a meia horinha aí após a alimentação para estar fazendo esse xixi e cocô. Por volta de meio-dia, 1 hora, o segundo passeio, se tiver muito sol, tenta fazer em locais que sejam arborizados. Assim, nesse momento aqui tá sol, mas eu estou numa praça que ela tem muita parte arborizada, então fazer esse passeio é tranquilo, ainda mais dependendo da sua cidade, o sol não interfere tanto, né? E o último passeio, você deu alimentação à noite e saiu para passear. Meia horinha depois ele vai começar a regular. As primeiras semanas não costuma dar tão certo, as 2, 3 primeiras semanas. Mas se você já regular na primeira semana antes de iniciar esses passeios
e depois introduzir o passeio, a chance de você acertar logo nas primeiras semanas é muito alta. Então, eu sugiro que você prossiga nesse passo, faça esse passo a passo. Começa regularizando a alimentação, faz 3 passeios. Depois de um mês e meio, você pode passar para 2 passeios por dia. Você pode interferir nesse passeio da tarde. E o cachorro vai começar a segurar para fazer naquele horário certinho. Só que você precisa ser muito preciso nos horários. O relógio biológico do cachorro ele é muito bom. E se você não regularizar essa coisa do o relógio, do horário dele, o intestino dele também não vai ficar tão bom. Então, precisamente no despertador, tanto o horário do passeio quanto os horários da alimentação. E provavelmente você vai ser feliz com isso. E não deixe de se inscrever aqui no canal e dar o like.